Mateus 23, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais. Nós estamos diante de um texto conhecido pelos teólogos, conhecido pelos estudiosos da Bíblia, como o livro dos Ais, o livro dos Ais, o capítulo dos Ais. Mas aqui, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está nada mais, nada menos do que trazendo uma forte e dura repreensão contra os religiosos de seu tempo, contra os escribas e contra os fariseus. Mas antes de mais nada, vamos conhecer um pouco sobre quem eram estas pessoas, quem eram esses religiosos, a quem Cristo diz: ai de vós, escribas e fariseus. Por várias vezes, por pelo menos 8 vezes, Jesus Cristo olha para aqueles homens somente neste capítulo e os chama de hipócritas. Amados, os escribas, eles eram mestres da lei, eles eram judeus eruditos, conhecedores da palavra, eles conheciam toda a lei, eles conheciam as escrituras sagradas, ele tirava dúvidas sobre as escrituras, sobre as leis de Moisés. Eles eram bem conhecidos, era a segunda ou a terceira seita mais conhecida pelos judeus dos tempos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os fariseus, a palavra fariseu, amado, vem do grego perishá, que significa separado. Não que eles vivessem longe da sociedade, mas separados porque eles se julgavam, eles se achavam maiores ou melhores do que as pessoas que os rodeavam naquele tempo. Ambos os grupos, tanto os escribas como os fariseus, eles eram bastante conhecidos no tempo de Jesus. Os escribas e fariseus, eles eram conhecidos, amados, por conhecer toda a lei. Eles conheciam toda a Torá. Eles eram conhecedores das leis, conhecedores das escrituras. E eles eram chamados de rabi. A palavra rabi quer dizer mestre. Eles eram conhecidos como doutores da lei. Porém, amados, apesar de sua religiosidade, apesar de seu conhecimento bíblico, escriturístico, apesar de sua posição de status diante da sociedade, Jesus está aqui trazendo uma dura repreensão. Eles conheciam a Bíblia e eles até observavam toda a lei de Moisés. E, amados, eu ainda digo mais, ele observava como ninguém a lei de Moisés. Mas Cristo aqui os chama de hipócritas, por várias e várias vezes, escribas e fariseus hipócritas. Jesus Cristo diz logo no começo: ai de vós. Amados, ai de vós é uma expressão de juízo, de indignação da parte de Deus. Aqui Deus, o próprio Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Amados, ai é sempre proferido na Bíblia quando se fala de uma futura punição, de um futuro juízo, de um futuro castigo de Deus para aqueles que andavam em desobediência à sua palavra, em desobediência aos seus ensinos. Um exemplo que nós podemos citar aqui é Isaías capítulo 5, verso 8. Os amados não precisam abrir, eu vou ler bem rapidinho. Isaías capítulo de número 5, no verso 8, um exemplo de um ai. Ele diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ou seja, ali Deus estava repreendendo por meio do profeta Isaías pessoas que juntavam para si casas, terrenos, propriedades, que buscavam para si e deixavam, até que as pessoas ficavam sem, o que ele vai dizer nos versos seguintes, as outras pessoas ficavam sem e eles juntavam para si, e Deus diz a ele: ai de vós, ai de vocês. Amados, a palavra ai, ela pode ter outro significado também, como desgraçado de vós, ou maldito de vós. Amados, e ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, disse Jesus Cristo àqueles homens. Aquelas pessoas que de fato eram conhecidas na sociedade, aquelas pessoas que davam dízimo do hortelã, do endro, do cominho, aquelas pessoas que coavam até um mosquito, que é o menor ser vivo impuro, eles coavam, eles evitavam tomar até mesmo um mosquito. Eles tinham vestes
longas franjas, longos filactérios em suas roupas. Eles observavam a lei de Moisés, observavam a Torá, observavam a lei. Mas Cristo os chama aqui de hipócritas. Mas por quê? O que é hipócrita? O que é hipocrisia? Ai de vós, maldito de vós, desgraçado de vós, religiosos, hipócritas. Amados, a palavra hipocrisia quer dizer ato de fingir o que a gente não é. Isso é hipocrisia. Quando eu finjo o que não sou. Você me vê por fora. Isso não quer dizer que eu sou um santo, não quer dizer que eu seja um homem de Deus. Amados, Jesus sempre vai acusar aqueles homens de exteriormente quererem parecer aquilo que eles não são interiormente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre vai trazer duras repreensões para aqueles que querem se dizer crentes por aquilo que fazem, pelas músicas, somente pelas músicas que ouvem, pelas roupas que vestem, pelos lugares que frequentam. Nós vamos ver hoje, amados, à luz da palavra de Deus, que santidade é muito além disso. Vamos ver hoje que a justiça que Jesus Cristo quer que nós venhamos a exceder é muito além disso. Passa disso, é além disso. Jesus acusa aqueles homens de exercerem a sua justiça com a intenção de serem vistos dos homens. E vamos ver à luz da palavra de Deus que o que Deus requer de mim, de você, é algo além disso, é algo que ultrapassa disso. Devo de fato, amados, andar em santidade com as minhas vestes. Mas Cristo quer que essa santidade não esteja só no exterior, só na capa, só no externo, mas principalmente no coração. Principalmente aqui dentro. Abra comigo, amados, ainda em Mateus 23, no verso 24. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 23, ainda no capítulo 23, a partir do verso 24, ele vai dizer: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro, estão cheios de rapina e de intemperância. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de morto e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amados, é tremendo quando eu olho para esse texto e vejo a grande sabedoria das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está usando aqui coisas que aqueles homens conheciam. Logo no verso 24, quando ele diz: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Amados, os fariseus, eles tinham a tradição melhor falando, eles criam na lei mosaica, eles criam na lei que Deus deu a Moisés para pregar o povo de Israel. Eles de fato criam, mas eles tinham outra crença. Eles criam na lei oral, ou seja, na lei que não foi escrita, ou seja, na tradição dos seus antepassados, na tradição dos mais velhos, dos mais antigos. E dentre essas tradições estava no ato de coar água, estava no ato de limpar o copo, de limpar os pratos, de lavar as mãos antes de se alimentar. Aí Cristo, com sua sabedoria, ele usa aquela tradição que aqueles homens observavam, tradições que eram extra-bíblicas. Cristo diz que esses homens estavam seguindo a Deus somente com os lábios, honravam somente com os lábios e não com o coração. Porque eles ali, mas eles observavam mais a lei dos homens do que a lei de Deus. Eles agregavam à lei de Deus mandamentos de homens, tradições humanas. E Cristo está aproveitando disso, ele aproveita aquilo que aqueles homens observavam e começa a pregar. Ai de vós, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O que é que ele quer dizer com isso? Eles tinham a tradição, mas de coar a água para que qualquer tipo de mosquito que fosse passar para dentro do copo não passasse, porque eles coavam com um certo tipo de pano.
um pano branco e límpido, para que nenhum tipo de imundícia viesse adentrar a água. E Jesus Cristo diz: vocês coam o mosquito, ou seja, o menor ser vivo impuro, proibido pela lei. Vocês coavam, até isso vocês coavam, mas vocês engoliam o camelo, ou seja, vocês observam coisas pequenas e insignificantes, que são preceitos de homens, mas não observam o que de fato Deus quer. Misericórdia, juízo, justiça, conhecer a Deus, santidade, isso de fato Deus quer, isso de fato Deus requer de vocês. Vocês com um mosquito, mas engolem um camelo, ou seja, observam coisas insignificantes, mas pecam de formas horríveis. Vocês são hipócritas. É isso que Cristo está dizendo para aqueles homens, amados. Que nós possamos tomar essa palavra e aplicar em nossas vidas, e sairmos daqui sabendo que santidade não é aquilo que eu faço quando o meu irmão vê, mas santidade é aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. Santidade não é aquilo que eu exerço quando estou aqui em cima pregando, ou quando estou aqui louvando, ou quando estou aqui sentado com a Bíblia. Santidade vai além disso, querido. Santidade é quando o meu pastor Jardel não está me vendo, quando o presbítero Clésio não está me vendo. É muito fácil ser santo aqui na frente deles. A santidade que Deus quer de mim e de você, amados, é interior, é do coração. Quando você está sozinho em casa, quando você está sozinho no seu trabalho, essa é a santidade, é lá que Deus quer que você obedeça. Porque Deus diz: teu irmão não está te vendo, mas eu estou te vendo 24 horas por dia. Amados, continuando. Verso 25: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas antes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Jesus Cristo ainda usando a tradição dos anciãos, a tradição dos antepassados dos fariseus, ele vai dizer: limpa primeiro o exterior, limpa primeiro o interior. O que importa é o interior, não o exterior, mas o interior. Claro que Cristo está fazendo aqui uma analogia com a tradição deles, que tinha a tradição de antes limpar o prato. Óbvio, devemos ser higiênicos, devemos limpar o prato, mas não por religião, mas não por achar que eu vou atingir o coração de Deus, agradar a Deus porque eu estou limpando um copo, para não ser tão imundo, para não ser tão impuro. Nós devemos de fato fazer isso, mas não achando que nós vamos agradar a Deus, porque isso é uma santidade exterior, mas não interior. Santidade vai muito além da minha veste, vai muito além dos lugares que eu frequento, santidade vai muito além das músicas que eu ouço. Vai muito além disso, querido. Justiça, a justiça que Deus quer que nós venhamos a exercer, deve ser superior à dos fariseus, ele diz em sua palavra. Então, ele vai dizer: guias cegos, líderes cegos, pastores cegos, presbíteros cegos, apóstolos, entre aspas, hoje está cheio de apóstolos aí, são milhares deles aí no Brasil e no mundo. Todo mundo quer ser apóstolo, é mais chique, né? Ele vai dizer: líderes, sejam santos. Não é só esse teu terno caro, não é esse carro, não é ternos caros, não são carros caros que diz que você é santo. Hoje em dia as pessoas olham para os líderes e dizem: aquele é um homem de Deus. Como que você sabe? Por causa do carro que ele anda, Deus prospera ele. Um dia eu vi o Paul Washer pregando e dizendo que quando vê esses líderes da teologia da prosperidade dizendo: eu estou prosperando, eu tenho carros, casas, eu tenho dinheiro, é porque eu sou uma árvore frondosa que dou muitos frutos. Paul Washer diz que olha para eles e diz: uma árvore, quando produz seus frutos, ela não come, ela não se alimenta dos seus próprios frutos. Pelo contrário, ela alimenta os outros. Amém, querido? Então, continuando aqui no verso 27, aliás. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, porque por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque exteriormente vocês são parecidos, são semelhantes aos sepulcros caiados. Se você for ler, amado, na Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que vai trazer uma linguagem mais atual, essa palavra caiado, que eu até bem pouco tempo achava que era... caiado quer dizer bem ornamentado, ou com alguma estátua, ou
com belas cores e belas joias no sepulcro, não. Caiado quer dizer pintado de branco com cal. Isso é caiado. Então ele está dizendo: ai de vós, líderes, vocês exteriormente são semelhantes aos sepulcros caiados. Quando a palavra de Deus vai falar de brancura, amado, ela vai falar de santidade. Vocês por fora têm uma brancura artificial, que vocês mesmos colocaram em cima de vocês. Vocês são semelhantes aos sepulcros caiados. Vocês são brancos, são santos exteriormente, mas interiormente está cheio de imundície, cheio de vermes, cheio de ossos de mortos, cheio de podridão, cheio de imundície. Assim está essa geração, amados. Assim está essa geração. O diácono Gilmar aqui teve a oportunidade de pregar agora recentemente. Ele começou falando algo tremendo, que eu glorifiquei tanto a Deus lá onde eu estava sentado. Ele disse que é tempo de evangelizar os evangélicos. E é verdade, querido. É tempo de evangelizar aqueles que já deveriam conhecer o evangelho. Amados, nós fomos evangelizar na quinta-feira. No sábado eu não fui, mas os amados foram e viram como que acontece lá. Na Expo Evangélica. Amados, o que eu vi, o que eu pude ver, foi um show de hipocrisia. Pessoas dizendo: eu já sou evangélico, eu já tenho a Bíblia. Em outras palavras, amados, elas estavam dizendo: eu não preciso mais de Jesus, eu já sou evangélico. Amados, é uma santidade de da boca para fora. Aquelas pessoas já diziam: eu já sou crente, eu já sou evangélico, eu já sou santo, eu não preciso mais. Amados, Jesus Cristo disse que ele veio foi para os doentes. Quando ele fala doente, ele não está falando da doença física, mas ele fala da doença espiritual, ele fala do pecado. Amado, quando eu digo eu não preciso mais, eu digo eu não preciso mais de Jesus. Pelo contrário, amado, eu e você devemos todo dia nos considerar pecadores, que de fato nós somos. Quando você se considera o pecador que você é e eu me considero o pecador que eu sou, nós vamos estar sempre nos pés de Jesus. Você vai estar sempre nos pés de Jesus, sempre que você se vê como um pecador. Eu conversava com a minha esposa esses dias: filha, eu acho que existem 2 tipos de hipocrisia. Como assim? Ela disse: todos nós somos hipócritas, porque nós nunca vamos conseguir o nível de santidade exigido por Deus. Nunca. Nessa terra não. Vamos sempre pecar, vamos sempre tropeçar, vamos sempre entristecer a Deus mesmo sem querer. Porque o pecado na vida do crente, ele é um acidente. E o outro tipo de hipocrisia? A dos religiosos. Porque eles pecavam e não sentiam a dor do seu pecado. Eles pecavam, mas não viam isso. Eles chegaram a chamar Jesus de Belzebu. Eles estavam sempre ali perseguindo Jesus. Sempre a palavra de Deus vai dizer que eles transtornavam casas inteiras. A palavra de Deus vai dizer que eles entravam na casa das viúvas com o pretexto de ensinar prolongadas orações. Entende, queridos? Eram religiosos, mas exteriormente, porque interiormente eles pecavam. E a diferença das duas hipocrisias é que um reconhece e vê o seu pecado, como o publicano, que ele disse para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, enquanto o outro não. Pecava sem recato, pecava sem nenhum temor, e ainda chegava diante de Deus se achando santarrão, se achando o homem de Deus, se achando um ungido do Senhor. Estamos cheios disso, queridos, na atualidade. Estamos lotados de hipocrisia, estamos rodeados de hipocrisia ao nosso redor. E o pior de tudo, por líderes, pessoas que eram para dar exemplo. Verso 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. É você olhar para uma pessoa, olha, aí vai ele de gravata, de paletó, com a Bíblia debaixo do braço, aquele é um homem de Deus. Não é isso, querido, que diz que uma pessoa é um homem de Deus. Não é o que ela te mostra exteriormente, mas é o que ela faz quando você não está vendo. Os amados entenderam até aqui, amém? Os 2 tipos de hipocrisia é aquele que de fato ele nunca vai conseguir. Nós somos pecadores mesmo, o Senhor nos perdoa, todo dia estamos falhando,
Sou um hipócrita. Quando você reconhece, sabe, e vê, olha para dentro de si, Senhor, eu sou indigno de ir para o céu. Quando você reconhece, você, Pai, me perdoa, me ajuda a andar nos teus caminhos. Obrigado, Senhor, porque é a tua justiça imputada sobre a minha vida que vai me levar para o céu, mas não a minha autojustiça. Eu vou para o céu não pelo que eu faço por mim mesmo, mas eu vou para o céu pelo que Jesus fez por mim. Isso é um dos pecadores, é o pecador que reconhece que é pecador. E o outro é aquele que é pecador e se acha o santo. Um dia eu vi uma frase interessante que dizia, muitos pecadores vão, todos que se consideram pecadores vão para o céu, e muitos dos que se acham ruins vão para o inferno. Olha o contraste, olha a diferença. Amados, a morte de Cristo na cruz, por conta dela, essa é a justiça que é imputada sobre nós, pecadores. Por conta dessa morte, deste sacrifício que nós vamos para o céu. Não pelas nossas obras, não pelas nossas atitudes. Nós não fizemos nada para merecer. Eu conversava com o irmão Marcos e com o irmão Felipe, agora antes do culto, e a gente conversava ali e dizia, irmãos, é tremendo o que Deus fez por nós. É a santidade dele imputada em nós, não fizemos nada. Nenhum de nós queria ser crente antes de estar aqui servindo a Deus. Mas a misericórdia dele nos alcançou, a graça irresistível dele nos alcançou. E hoje nós glorificamos a ele em nossos corpos. Amados, e os fariseus hipócritas, eles não só exerciam uma justiça exterior, como também eles exerciam a sua justiça, entre aspas, na intenção de serem vistas pelos homens. Abram comigo em Mateus capítulo 6, verso de número 2. Evangelho de Mateus capítulo 6, ainda no Sermão do Monte, verso de número 2. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Algumas traduções vão dizer o seu galardão. Então, queridos, o que é que Jesus está nos dizendo aqui? Que os escribas e fariseus, os hipócritas, os religiosos, aqueles que apenas são santos exteriormente, eles de fato são justos. Eles têm uma justiça, porém uma justiça que não agrada a Deus. Uma justiça, amado, que não é santa, mas diabólica. Jesus Cristo diz que quando nós dermos esmolas, nós não devemos ser que nem aqueles que fazem para ser vistos, que nem os hipócritas que dão esmolas para ser visto dos homens. Eu sempre gosto de citar esse exemplo. Você está na minha casa e chegou um mendigo lá e eu até dei lá um certo alimento para ele. Você viu que eu dei, mas Deus viu o meu coração. Deus viu com qual intenção que eu dei. Se foi com a intenção de me mostrar, ou se foi com má intenção. Vem aqui me perturbar. Tem gente que faz isso, dá com má intenção, ou na intenção de ser glorificado pelos homens. Amados, quando nós formos exercer a nossa justiça diante de Deus, que não seja para ser glorificado pelos homens. Vire uma página, no capítulo de número 5, ele vai falar sobre a oração. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Escribas e fariseus hipócritas, que nem os falsos religiosos, os falsos adoradores, porque eles se colocam de pé nas praças, incham seus peitos e oram, fazem prolongadas orações. A palavra de Deus diz, querido, que essa oração não vai chegar no céu, porque é uma oração falsa, é uma oração fingida, é uma oração para ser glorificado e não para glorificar o nome de Deus. E ainda no verso 16 ele vai dizer: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, que desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, verso 16, Mateus 6, verso 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto
com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Amados, eu sei muito bem o poder que o jejum tem na vida de um crente. O jejum, ele mortifica a carne. Você diz não para entristecer e contristar, para afligir a sua alma. Fazendo dessa forma você vai ouvir melhor a voz do Espírito Santo. O jejum, ele liberta pessoas, liberta de demônios, liberta de aflições. O jejum, ele dá força para o crente. Querido, o jejum é muito importante para a vida do crente. É muito importante, é muito importante. Mas quando jejuares, ele diz, não faça isso para se mostrar. Já chegaram pessoas para mim, irmão, está com 2 dias que eu só bebo água. Por que dizer, irmão? Irmão, contrista o rosto, e tá com tempo. Querido, o teu jejum é para ti e para Deus. Ninguém precisa saber do teu jejum. Não que haja algum misticismo. Se você chegar para mim e disser, irmão, quer alguma coisa para comer? Eu, não, obrigado. Se eu rejeitar aquele alimento 2 vezes, você, como homem e mulher de Deus, vai até perceber, ele está jejuando. Mas não teria problema nenhum dizer da primeira vez, não, irmão, estou jejuando. Não tem mistério nenhum. Desde que eu não queira me mostrar para você. Desde que eu não queira exercer essa justiça para ser visto dos homens. Ele vai dizer, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, seu galardão. Tem galardão para hipócrita, sim. Tem recompensa para hipócrita. A palavra de Deus está dizendo. Irmão Auricélio, que recompensa é essa? A glória dos homens. Queridos, o que não falta é a gente pregando, louvando, orando, jejuando, dando esmolas para ser glorificado pelos homens. Para que as pessoas olhem para ele, e digam, olha, aquele é um homem de Deus, porque ele está fazendo isso. Mas eu vi uma pregação do pastor Paulo Júnior, achei bem interessante o que ele disse, que no dia do julgamento, nem o julgamento aqui na terra tem competência para julgar foro íntimo. O que é foro íntimo? É julgar a intenção do teu coração. Quando você vai diante de um juiz, o juiz, você pensou em matar fulano de tal. Não, ele não tem essa competência. Mas o tribunal de Deus tem. Deus vai julgar foro íntimo. Ele vai julgar a intenção do teu coração. Com que intenção você pregou? Com que intenção você orou? Com que intenção você louvou a Deus? Será que foi para glorificar a Deus? Será que foi para receber a glória de homens? Estamos cheios disso, queridos. O que não falta é líderes, pastores, líderes de congregações e ministérios pregando para receber a glória dos homens. Quantas pessoas não saem de suas casas para ver aquele homem pregando? Olha, ele é um homem de Deus. Glorificando o homem, glorificando o cantor no show gospel. O pastor Jardel e eu entramos lá no centro de eventos e até vimos as pessoas lá, a mãozinha para cima, ninguém lembrando de Jesus. Glorificando ao homem, ninguém lembrando de Jesus. Querido, se eu vou para um show gospel é uma palavra inglesa que significa evangelho. Esse gospel perdeu totalmente sentido, não tem nada de gospel, não tem nada de evangelho. Você não lembra de Jesus. Rock evangélico, swingueira, funk para Jesus. Tem certeza que aquele cantor, que aquela cantora está querendo glorificar a Deus com esse ritmo mundano? Não, querido, ele está querendo sua própria glória, sua própria fama. Escribas e fariseus religiosos hipócritas, é o que eles são. Ainda em Mateus capítulo 6, querido, volta para o verso 1. Versículo 1, capítulo 6, verso 1. Ainda no 6, verso 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Se guardem, evitem, não façam isso. O que, irmão Auricélio? Jejuar, orar, dar esmolas, louvar, exercer a tua justiça para ser visto dos homens. Irmão, eu louvei lá naquele culto campal, ninguém disse que foi uma bênção. Querido, se foi uma bênção, Deus sabe. Se foi de fato uma oração sincera para Deus, Deus sabe, que Deus te glorifique, que Deus te glorifique, né, de fato, no dia do grande juízo, no dia da salvação dele, no dia do arrebatamento. Que Deus derrame sobre ti a bênção dele, porque você fez sem a intenção de ser visto pelos homens.
Querido, abra comigo em 1 Samuel. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Primeiro Samuel, capítulo de número 16. Glória a Deus, aleluia. Verso de número 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Queridos, aqui Samuel foi até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungir Davi a rei. E quando ele chega lá, ele vê os outros filhos de Jessé. Olha para o Eliabe, grande, forte, deve ser esse. O que é que Deus disse a ele? Não é esse. Tu está vendo, Samuel, o porte dele, a altura dele, o físico dele. Eu não vejo assim, eu não vejo como os homens veem, mas eu vejo o que está dentro, eu vejo o coração. Trazendo para o contexto da pregação, o que tem de crente enganado, pastor Jardel, achando que aquele homem é um homem de Deus por causa do carro dele, por causa que ele está atrás do púlpito. Deus diz: querido, não olhe para a aparência, eu olho o coração. Jesus disse um jeito da gente conhecer um falso profeta: por seus frutos o conhecereis. O que ele prega, o que ele vive, o que ele ensina, a doutrina que sai daquele púlpito. O que a boca fala é aquilo que está cheio o coração, irmão Jackson. Então, queridos, ele está dizendo: não olhe, não se engane, tenha cuidado, tenha cautela com os falsos profetas, com os falsos líderes. Olhe o que aquele homem está pregando, compare com a palavra de Deus. Hoje em dia não é isso que tem acontecido. Porque o homem pula, grita, rola, soa e, enfim, fala em línguas, corre em cima do altar. É o homem de Deus. Exterior, emoção. Se eu coloco aqui atrás o irmão Aloysio tocando o teclado, e eu vou entonando, aumentando a minha entonação de voz e falando cada vez mais forte, e o teclado aumentando também. Querido, é cadeira rolando, é gente caindo pelo chão, porque emocionalismo. As pessoas estão sendo levadas, queridos, pelo emocionalismo. São duas coisas totalmente diferentes, o emocionalismo e a outra, a presença de Deus, a palavra original, Shekinah. Quando a Shekinah de Deus desce sobre um local, querido, isso sim é a presença de Deus. Quando a presença de Deus não tem gente rolando pelo chão, caindo, derrubando cadeira. Quando a Shekinah de Deus desce, querido, num local, em uma pessoa, o irmão Felipe falou aqui mais cedo, ela é santificada. Ela tem um novo nascimento, ela é regenerada. O irmão está cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele falou em línguas. O irmão está cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele suou no altar, ele gritou, ele correu. Isso não é evidência. Não é evidência de santificação. Não é evidência que Deus de fato visitou aquele coração. Queridos, voltamos para o capítulo 23 de Mateus. Lá para o versículo inicial de Mateus capítulo 23, quando nós lemos no verso 15, o versículo inicial da pregação, da mensagem, ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Nós já vimos que escribas e fariseus eram religiosos daquela época. Vimos que aquele ai de Jesus era uma palavra de juízo contra eles. Jesus os chamou de hipócritas porque faziam suas obras, exerciam a sua justiça com a intenção de ser visto pelos homens. E eles eram santos só exteriormente, pelas roupas que usavam, pelas pessoas que andavam, pelos lugares que frequentavam. E ele vai dizer o porquê, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Irmão, sabe o que é prosélito? O que é proselitismo?
Querido, proselitismo é quase sinônimo de evangelismo. Quando você prega a palavra para alguém, esse alguém se converte, não importa o lugar que essa pessoa estava, seja no espiritismo, no candomblé, ou ela esteve no mundo, nunca teve uma religião qualquer, ou ela era católica, testemunha de Jeová, mórmon, não importa. Mas você pregou o evangelho para ela e ela se converteu. Você fez um prosélito. Ou seja, prosélito é um discípulo, é um aprendiz. E quando você prega a palavra de alguém, esse alguém crê no evangelho, a justiça de Cristo é imputada sobre ela, ela é merecedora do céu. Não merecedora por si própria, mas a justiça de Deus imputada nela. Então isso é proselitismo, é quando você prega e ganha discípulos, ganha aprendizes, ganha pessoas interessadas em conhecer mais de Cristo. Isso é proselitismo. Mas não o proselitismo que Cristo estava falando aqui em Mateus 23, porque ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorrei o mar e a terra. Ou seja, viajavam muito. E aos confins da terra para fazer um prosélito, para fazer discípulo, para ganhar pessoas para a sua religião. Ai de vós, escribas e fariseus, por isso. Querido, mas aqui, Cristo os repreende. Os escribas e fariseus repreende os escribas e fariseus pelo proselitismo deles. Jesus diz: escribas e fariseus, pastores, bispos, presbíteros, líderes, pregadores, músicos, cantores, ai de vocês que vão por toda a nação brasileira, vão por todo o mundo, vão por todas as nações, por todos os continentes, para procurar um prosélito, para procurar fazer um prosélito. E ele continua dizendo: para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Por isso, querido, por conta da falsa doutrina, por conta do falso ensinamento que aqueles homens pregavam de cidade em cidade, de país em país, Jesus Cristo os repreende, porque eles estavam de fato fazendo prosélito, ganhando almas, mas não para o reino de Deus, mas para o seu próprio reino. E o que nós mais vemos na atualidade é pregadores pregando de cidade em cidade, ou cantores cantando de cidade em cidade, pregando a sua falsa doutrina, a doutrina da teologia da prosperidade, a doutrina do reteté, do caicai, a doutrina deturpada, a doutrina que não é a sã doutrina, a doutrina dos amuletos ungidos, enfim, doutrina da riqueza, doutrina de Mamon. Ai de vós, pastores, ai de vós, pregadores, que vão pregar, mas não vão pregar o meu verdadeiro evangelho. Ai de vocês, maldito de vocês, como escaparão da condenação do inferno? Querido, agora eu quero aplicar essa palavra para nós. Cristo está repreendendo os escribas e os fariseus e dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreu o mar e a terra à procura de um prosélito, depois de ter desfeito, o transformais em 2 vezes mais merecedores do inferno do que vocês. Eu faço uma pergunta aqui, querido. Com quem nós aprendemos o nosso cristianismo? Se você se converteu de 5 anos para cá, muito provavelmente você não conheceu a genuína evangelho. Você não se converteu à verdadeira palavra. É bem provável, querido, que você tenha se convertido à doutrina da prosperidade. É bem capaz que você tenha se convertido à doutrina do ficar rico, à doutrina de Mamon, à doutrina dos amuletos ungidos, das campanhas. Se você não aprendeu a ser cristão com Cristo e com seus apóstolos, cuidado, você pode ser 2 vezes mais merecedor do inferno do que aquele que te ensinou. Mas eu glorifico a Deus de cada um dos amados que estão aqui essa noite, porque você não veio aqui por causa da promessa da campanha. Você não veio aqui essa noite, querido. Você saiu de casa sabendo que não veio aqui ouvindo que ia ficar rico, que Deus ia resolver o teu problema financeiro, da cura do caroço, da cura sei lá do que. Glória a Deus pela sua vida que está ligada aí na Web Rádio Missão de Fé, porque você está aqui não pela promessa da campanha, da gincana gospel, os jovens. Você não veio para cá por causa de campanha, porque você conhece a doutrina. Mas se você que na Web Rádio me escuta, conheceu agora, baixou agora, é de outra igreja,
Se a doutrina que você aprendeu, querido, a doutrina que te ensinaram a ser cristão não é a doutrina verdadeira, a doutrina do arrependimento de pecado, a doutrina do batismo para remissão de pecados. Se a doutrina que você aprendeu não foi a doutrina do arrebatamento das glórias celestiais, você provavelmente aprendeu com um líder que não era para ser líder. Você aprendeu com um pastor que não era para ser pastor. 2 vezes mais merecedores do inferno do que aqueles que te ensinaram, é o que a palavra diz, querido. Glória a Deus, aleluia. Querido, abre comigo em Mateus, capítulo de número 5, verso de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino de Deus. Olha para cá, querido. Ele está dizendo: Jesus está dizendo que se a nossa justiça, a nossa santidade não exceder, ou seja, não for maior e muito do que a dos religiosos, é impossível que nós venhamos a entrar no reino de Deus. Aí você se pergunta, irmão Auricélio, então tá ruim, porque eles davam dízimo de tudo que eles tinham, o dízimo não é mais obrigatório, é claro, mas enfim, eles faziam as mínimas coisas, eles usavam vestes longas. Quer dizer que as minhas vestes têm que ser maiores do que a dele. Eles só andavam com gente que eram religiosos também. Quer dizer que eu só tenho que andar com religiosos iguais a eles? Como assim? Eles exerciam a justiça. Quer dizer que eu tenho que ser mais e mais justo do que eles? Vamos entender o contexto. Verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Queridos, os escribas e os fariseus, como nós falamos no começo da mensagem, eles observavam como ninguém a lei de Moisés. Eles eram observadores como ninguém, eles exerciam de fato. Jejuavam de fato, oravam de fato, eles de fato faziam. Mas quando nós vemos o contexto, ele está dizendo, ele está falando da lei que eles exerciam. Eles não matavam. De fato eles não matavam, mas para a nossa justiça exercer a deles, nós temos que ser santos aqui. Nem pensar em matar, nem se irar, nem olhar para a mulher do próximo com má intenção, nem chamar o nosso irmão de tolo, porque eles exerciam a justiça para ser visto dos homens. A justiça do crente não precisa ser vista por ninguém, não precisa receber a glória dos homens. Para que eu exerça a justiça acima, superior, exceder a dos fariseus, para que isso seja feito, eu tenho que ser feito no coração, sem que ninguém veja, sem precisar das glórias dos homens como faziam os fariseus. Não aquela santidade exterior, mas a santidade interior. Amém, queridos? E para concluir, queridos, exceder a justiça do fariseu significa ser cristão além do exterior, que seja do coração, que seja de dentro, que venhamos a aprender o nosso cristianismo com a pessoa certa, com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor do Evangelho, Jesus Cristo é o criador e o fundador da igreja. Voltemos ao Evangelho, querido. Voltemos a ler Marcos, Lucas, João. Voltemos à doutrina dos apóstolos. É um chamado, querido, a igreja a voltar a ler mais a Bíblia.
Para que nós venhamos, amados, a ter cuidado para não nos tornarmos legalistas. O que é um legalista, irmão Auricélio? É aquele que quer se justificar pelos seus próprios atos. Ele quer se justificar pela sua própria justiça. Isso é ser um legalista. E não é essa, querido, a justiça que Deus quer de mim e de você. O legalista, ele gosta de apontar para os outros e mostrar, ele tende a apontar para o erro dos outros para se auto-justificar. Isso é ser um legalista. Existe uma diferença muito grande entre obediência e legalismo. Uma diferença muito grande. Nós devemos ser justos, mas não justiça como dos hipócritas. Devemos ser justos, queridos, mas não que nem a justiça dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Devemos ser justos, uma justiça verdadeira, uma justiça que agrada a Deus, uma justiça que vem de dentro, que vem do coração. Que você saia daqui esta noite, querido, e seja santo lá onde você vai, lá no seu trabalho amanhã, lá no seu colégio amanhã, lá na sua faculdade. Seja honesto com seus negócios. Isso é ser santo, isso agrada ao Senhor. Ore um pelos outros, jejue um pelos outros, por pessoas até mesmo que você não conhece. Dê esmolas de fato, ajude ao pobre, ajude ao necessitado. Às vezes vizinho nosso precisa de algum apoio, precisa de algum amparo, precisa de uma palavra, precisa de ouvir o evangelho. Vá lá, pregue. Sem que seja necessário que alguém veja. Não precisa isso.